Um dos motivos mais comuns para a reprovação de blog no Google AdSense é o conteúdo de baixo valor. E talvez o seu blog já tenha até sido reprovado e apareceu essa mensagem para você. Ou talvez você deseje enviar o seu blog para aprovação, mas está com medo de ser reprovado. E um dos pontos que reprovam realmente é a questão do conteúdo. Por isso que nesse vídeo eu vou ensinar como que vocês podem estruturar o artigo de vocês dentro do blog para que o conteúdo de vocês seja um conteúdo com qualidade, que agrade o Google e possa dessa forma ser aprovado lá dentro do Google AdSense. Então acompanha aí o passo a passo até o final, porque eu vou te mostrar aqui na prática como que você deve escrever um artigo para o seu blog e estruturar ele para que você consiga ser aprovado dentro do Google AdSense. Mas antes da gente entrar aqui e mostrar a tela do computador, eu quero te convidar a conhecer o método Blog Lucrativo. O método Blog Lucrativo é um treinamento completo onde eu te ensino como que você pode criar um blog do zero através do WordPress e o Elementor e monetizar ele com o Google AdSense. E se você quer aprender então a criar o seu blog e monetizar com o Google AdSense, já clica aqui no primeiro link, eu deixo sempre fixado aqui abaixo no comentário e também aqui na descrição, e conheça o método Blog Lucrativo. Bom pessoal, então vamos lá. Como que nós podemos escrever um artigo com qualidade, um artigo que gere valor para o usuário, né, que é a pessoa que vai estar lendo ali o nosso conteúdo, e automaticamente gere valor também para o Google. Eu vou te mostrar o passo a passo, vou falar um pouco sobre a estrutura e também algumas técnicas aqui que você tem que estar aplicando dentro do seu blog aí na hora de escrever os seus conteúdos, para você poder ajudar, para poder posicionar o seu blog aí, algumas técnicas de SEO. Então acompanha aí o passo a passo até o final. E se esse conteúdo está sendo útil para você, já clica aqui no botão de se inscrever para que você possa receber mais conteúdos assim toda semana, porque eu sempre estou trazendo conteúdos aqui para poder ajudar vocês na criação e monetização do blog de vocês com o Google AdSense. Então vamos lá. Primeiro passo para a gente poder escrever um artigo, a gente tem que entender o que o nosso público está pesquisando. Por exemplo, aqui eu estou escrevendo o meu artigo como monetizar um blog no Google AdSense. E isso aqui é o interesse do meu público. Você que está assistindo esse conteúdo aqui tem interesse em aprender a criar um blog, a monetizar um blog. Então isso aqui é um tema que faz sentido para a minha audiência. Por isso nós temos que entender como que nós vamos descobrir o que a nossa audiência está pesquisando. Bom, uma primeira forma de fazer isso é você instalando essa extensão aqui, a extensão Ubersuggest. É só você vir aqui, pesquisa Ubersuggest no seu navegador e instala ela aí no seu navegador, e aqui você vai conseguir ter uma noção das palavras-chave e o número de buscas que tem por mês. Então, por exemplo, pesquisei aqui blog, pesquisa uma palavra, pode ser qualquer palavra-chave de qualquer nicho, tá? Você pesquisa aqui e aqui ao lado ela vai mostrar, por exemplo, o blog tem 49.500 buscas. Aqui o custo por clique tá R$ 3,38 e a concorrência dele tá 75. E aqui ele vai te dar várias palavras-chave, vai trazer outras palavras-chave aqui também, volume de busca, custo por clique e concorrência. Então, essa aqui é uma forma de você encontrar uma palavra-chave para poder criar os seus conteúdos. E é interessante que a gente sempre busque palavras-chave com maior volume de busca e menor concorrência possível. Por exemplo, essa aqui está 75 de concorrência, está muito alto. Seria interessante se a gente conseguisse achar uma palavra dessa com cauda longa, ou seja, uma palavra um pouco maior e com menos concorrência. Mas é dessa forma que você vai buscar aqui e ver o volume de buscas de cada palavra-chave aí. Você pode criar conteúdos para palavras-chave que são muito pesquisadas e tem muita concorrência, e também pode criar para palavra-chave que tem um pouco menos de busca e uma concorrência menor também. Principalmente você que está começando, foque nas palavras-chave que tenham menos concorrência. Então, quanto menos concorrência tiver, vai ser melhor para você que está iniciando. Isso não quer dizer que você não possa criar conteúdo para uma palavra-chave que tenha uma concorrência muito grande. Automaticamente ela tem um volume de busca grande também. Mas o interessante é você focar a maioria dos seus conteúdos em utilizar palavras-chave com cauda longa e uma concorrência um pouco menor, que vai ficar mais fácil você posicionar o seu conteúdo dessa forma. E outra ferramenta que eu quero passar para você também, que vai te ajudar bastante, é essa aqui, ó. Encontre perguntas que as pessoas também fazem. Então, o que eu fiz? Eu pego aqui o meu título, como monetizar um blog no Google AdSense, colo ele aqui, coloco aqui português, o meu país, Brasil, venho aqui e pesquiso. Vai pesquisar o nome dessa ferramenta aqui, ó, está aparecendo aqui para você, pesquisa exatamente da forma como está aqui, acessando essa ferramenta. Aqui você tem todas essas perguntas que você pode estar utilizando para poder criar o seu conteúdo. Então aqui a pergunta principal, como monetizar um blog com Google AdSense? E aqui ele vai te dar outras perguntas.
quanto o Google AdSense paga no blog, quanto paga um blog com 1000 visualizações, e aqui ele traz várias outras perguntas. Se você clicar aqui, você pode procurar exatamente essa pergunta aqui e mais variações sobre ela. Então isso aqui é interessante na hora de você criar aí o seu conteúdo, ajuda também você a criar esses subtítulos aqui que você precisa colocar dentro do seu blog. Bom, então basicamente isso aqui é o primeiro passo para você montar o seu conteúdo. Você vai ver o volume de busca da palavra-chave, você vai ver os subtítulos que você vai utilizar, o que as pessoas estão pesquisando na internet. Depois que você fizer isso, você vai estruturar o seu conteúdo. Aqui dentro do WordPress, quando você vai escrever artigo, você precisa entender que esse primeiro título aqui, vou colocar aqui na frente, ó, ele é o H1. Esse é o título principal e só existe um H1, que é esse aqui. Você não pode criar outro H1 dentro do seu texto. Está aqui H1, estou escrevendo conteúdo, aqui embaixo tem outro título. Esse aqui é o H2. Eu não posso vir aqui e colocar ele como H1. Entende? Essa é a estrutura que nós temos que seguir. H1, que é o título principal, depois aqui o H2, e se eu quiser colocar outro título dentro desse aqui, eu poderia colocar como H3, que aí ele vai ficar embaixo do H2. Existe uma hierarquia, então sempre respeite essa hierarquia. Aqui no caso, coloquei H3 só como exemplo, mas esse título aqui é H2 mesmo. Isso aqui é importante, essa é a estrutura que o seu artigo precisa ter. Se você não respeitar isso, o seu artigo não vai ficar bom, vai ficar fora aí dos padrões do SEO, e o Google também vai entender que o seu conteúdo não é um conteúdo relevante, não é um conteúdo que vai trazer uma boa experiência para o usuário. Então, o primeiro passo para você criar um conteúdo para ser aprovado dentro do Google AdSense é você colocar o seu artigo estruturado. Agora, depois que você definiu aí qual vai ser o título H1, o H2, o H3, você precisa começar a escrever o seu conteúdo. Uma questão de SEO importante é que a gente não pode colocar mais de 300 palavras entre um título e outro. Ou seja, aqui a minha introdução ela tem 2 linhas. Posso aumentar aqui, colocar 4, 5 linhas. O que eu não posso é ultrapassar 300 palavras. Não deixar um texto muito grande. Isso prejudica a experiência do usuário. Um texto muito grande, sem nenhuma divisão de título, vai ficar ruim e isso vai prejudicar o seu SEO e também vai prejudicar a experiência do usuário. Então, por isso que nós não podemos fazer. Todo o seu texto tem que ser assim, ó, dividido em subtítulos. Esse artigo aqui eu ainda estou escrevendo ele, não está totalmente finalizado, mas essa é a estrutura que nós temos que ter. Então, essa aí vai ser a estrutura que você tem que seguir. H1, H2, H3, conteúdo. Lembra sempre de colocar aqui frases mais curtas. É interessante que sua frase tenha no máximo 25 palavras. Essa é a média, tá? Você pode colocar um pouco mais, um pouco menos também. Eu acho que isso não vai fazer tanta diferença, mas é interessante você seguir este padrão. Por que que a frase tem que ser menor? Porque o que o SEO, no geral, o Google entende? Que as pessoas que vão ler o seu conteúdo, geralmente são pessoas de todos os níveis de escolaridade. Então, o seu conteúdo tem que ser o mais simples e mais fácil possível para que a pessoa consiga ler e entender. Se você colocar uma frase aqui muito grande ou colocar aqui um parágrafo muito grande, isso dificulta que algumas pessoas consigam entender o seu texto. Por isso que é interessante você reduzir e fazer um texto um pouco mais simples, que explique, claro, passe ali o seu conteúdo, mas que tenha uma linguagem e uma estrutura que fique mais fácil para que todos possam entender o seu conteúdo. Isso também vale ponto aí no SEO. Agora vamos falar um pouco sobre a questão do enriquecimento do artigo aqui do blog. Para você deixar o seu artigo bem rico mesmo, para o Google poder olhar para ele e falar assim, nossa, esse artigo está muito bom, para que as pessoas que acessarem o seu conteúdo olharem e falarem, nossa, esse conteúdo também está muito bom, está fácil de ler, a gente precisa colocar aqui, como eu já falei, frases mais curtas, parágrafos curtos. Uma frase curta é uma frase que é dividido por ponto. Aqui é uma frase, aqui começa outra frase. Então aqui, ó, eu trouxe uma frase, outra frase, coloquei outro ponto. E aí pulei para o próximo parágrafo. Eu não emendei, poderia ter emendado simplesmente aqui um único parágrafo, esse tanto de texto. Não fica tão difícil de ler. Mas para o SEO, o recomendado é que se faça assim. Se você deixar um parágrafo um pouco maior assim também,
não tem tanto problema assim, não vai dificultar tanto para o usuário ler. Mas eu recomendo que você siga todas as práticas do SEO à risca, porque isso vai fazer com que porque isso vai te dar um pontinho a mais aí dentro dessa questão do SEO. Além dessas coisas, a gente também precisa colocar conectivos em nosso texto, né? Palavras de transição. O que são essas palavras de transição? Por exemplo, eu trago aqui uma frase. Você já deve ter ouvido falar que é possível monetizar um blog no Google AdSense. E aqui eu coloco, mas afinal. Esse mas afinal é uma palavra de transição, ou seja, é uma palavra que liga uma frase a outra. Isso aqui a gente tem que fazer no decorrer do nosso texto. Por exemplo, aqui, ó, porém, é uma ideia contrária, tá vendo? Tá ligando a frase uma na outra. Em todo o nosso texto, nós temos que fazer conectivos. Por essa razão, isso também é um ponto para o SEO, ajuda aí na questão da facilidade, né, das pessoas conseguirem entender melhor o nosso texto, fica um texto mais simples, mais claro de se ler, e você precisa ter uma quantidade boa de conectivos, né, de palavras que vão ligar as suas frases. Então é muito importante que você faça isso. Se você utilizar aqui o plugin do Yoast SEO, como eu utilizo aqui, e você tiver 100 ideias de conectivos, porque para escrever um texto grande, 1.500, 2.000 palavras, você vai precisar de bastante conectivos. Então, para isso, você pode vir aqui, ó, em legibilidade, e aqui ele vai falar, ó, palavras de transição. Você clica aqui e vai ser direcionado aí para outra página no Yoast SEO, e ele aqui traz várias ideias de palavras de transição que você pode estar utilizando. E aqui abaixo, ele tem aqui uma tabela que você pode estar utilizando. Ó, causa e efeito, esclarecimento, contraste, exemplo, ênfase, enumeração, tempo, semelhança, resumir, concluir. Tudo isso aqui você já pode analisar o que você quer. Por exemplo, eu quero esclarecimento, então eu posso utilizar essas palavras aqui, ou seja, entre outras palavras, esclarecer. Estamos deixando você ir. Em outras palavras, você está demitido. Então é isso aqui. Ele traz até um exemplo aqui para você. Você pode estar utilizando. Você pode entrar no Google também, pesquisar ali palavras de transição ou conectivos, que você vai encontrar diversas palavras assim também. E isso vai facilitar na hora de você preencher aqui o seu conteúdo. Então isso aqui são regras básicas que você precisa seguir para que o seu texto fique com qualidade, fique bem estruturado e tenha também um bom SEO. Lembrando que o SEO ele é fundamental para todo mundo que tem conteúdo em blog. Todo mundo que tem um blog, quer criar um blog, precisa entender de SEO. Não tem como fugir disso. Se você não entender de SEO, você vai se prejudicar e muito. Uma forma de medir aí o seu site, ver se o SEO está bom, é acessando esse site aqui. Então aqui você vai colocar o seu URL e vai fazer uma pesquisa, você vai analisar o seu site. Então aqui você coloca o seu domínio, clica em analisar e ele vai te mostrar aqui, entre outras coisas, vai te mostrar também aqui o desempenho geral do seu site, mas ele te mostra também a pontuação de SEO do seu blog aí, do seu site. E é muito importante, ele vai carregar aqui, demora mais ou menos aí um minutinho para ele poder fazer essa análise e depois eu vou mostrar aqui para vocês a pontuação que ele dá do nosso site. É sempre importante a gente de vez em quando estar analisando ali para ver o desempenho do nosso site. Enquanto ele carrega ali, vamos voltar aqui e eu vou passar mais algumas estratégias para vocês que vocês precisam aplicar. Bom, já falei aqui de forma geral dos meus artigos, agora você está vendo que tem várias imagens e, na verdade, vários vídeos aqui, mídias, né, dentro do meu conteúdo. Bom, aqui dentro desse conteúdo ele tem várias mídias assim, porque as mídias ajudam na experiência do usuário. Então você pode utilizar vídeos como eu utilizo aqui, no meu caso, como eu tenho aqui o canal no YouTube, eu coloco os meus vídeos que têm relação com o meu conteúdo. Porque quando a pessoa acessar aqui o meu blog, estiver lendo os meus conteúdos aqui, eu coloco bastante conteúdo aqui no blog também, a pessoa está aqui estudando, ela, se preferir, pode assistir um vídeo também, ou esse vídeo vai ajudar a complementar o conteúdo aqui do blog. Então, por isso que eu coloco aqui os vídeos, mas eu posso colocar imagens também. A imagem destacada do blog, a gente coloca aqui do lado, ó, vem aqui em post, e aqui tem imagem destaque. Você vai clicar aqui e adicionar a sua imagem, ela não vai aparecer aqui, mas vai aparecer no seu artigo lá, quando você acessar ele. Então é importante que você cuide das suas mídias também. Coloque a imagem em destaque para aparecer lá no seu artigo. E em cada título que eu tenho aqui dentro do meu conteúdo, geralmente eu coloco uma imagem ou um vídeo. Então aqui, ó, tem um título, um vídeo. Aí vem outro título aqui, aí aqui embaixo tem outro vídeo. Tá vendo que fica fácil de você ler o conteúdo porque você tem essa quebra de padrão? Se você tivesse só um texto corrido aqui, um artigo,
que fosse só texto, se você tivesse que ler tudo, acaba te dando uma desanimada. Mas quando você tem uma quebra de padrão, você está lendo aqui, aí tem uma imagem. É a mesma coisa quando você era criança, que você ia ler lá os livros na escola, ou pegava algum livro para ler e tinha muita figurinha. Não era muito mais fácil você ler o livro quando tem ali figuras, fotos, aquelas imagens? Porque parece que diminui um pouco o tamanho do texto e fica mais fácil, fica legal também de você ver a imagem que tem relação com o que você está lendo. Então isso aqui vai melhorar muito a experiência do usuário. Por isso que em cada artigo você precisa colocar mídias, pode ser vídeo ou pode ser imagem, para que quebre um pouco esse padrão. No meu caso aqui eu gosto de utilizar vídeos, como eu falei, porque assim eu consigo compartilhar mais conteúdo para poder agregar valor aí para as pessoas que estão aí lendo esse tipo de conteúdo. Então é muito importante. Um dos problemas aí que eu vejo, que geralmente as pessoas me procuram, pedem ajuda quando o blog é reprovado, é que algumas pessoas elas enviam o blog para aprovação e colocam o texto aqui, às vezes coloca só a imagem em destaque, que é essa imagem aqui, e não coloca mais nada, deixa o texto aqui liso. Eu não faria isso, eu sempre coloco mídias no meu texto. Se você está fazendo isso também nos seus artigos, eu recomendo que você corrija isso o mais rápido possível para poder depois enviar o seu blog para o Google AdSense, porque como eu falei, isso aqui vai melhorar em muito a experiência do usuário, não vai ficar só texto, fica mais fácil de ler. Você tem uma quebra de padrão aqui dentro do seu artigo. E você pode acessar o meu blog aí, johnnycavalcante.com.br, que você vai ver que todos os meus artigos têm imagens e têm vídeos neles para quebrar o padrão. Então, seja o meu artigo um pouco mais curto ali, de 1000 palavras, seja ele de 2000 palavras ou mais, todos os artigos vão ter imagens ou vídeos para poder quebrar esse padrão e melhorar a experiência do usuário. Bom, vamos voltar ali no PageSpeed. Você pesquisa isso aqui no Google e aí você vai ver o desempenho do seu site. De forma geral, ele vai medir o desempenho do seu blog aqui e tem várias coisas que você pode melhorar dentro do seu blog. Por exemplo, aqui o SEO 92, a pontuação está muito boa. Se a sua pontuação ficar vermelha ou amarela aqui, é porque não está tão boa assim. A amarela ainda está mais ou menos, né? Aqui você tem a pontuação, ó, abaixo de 49, está vermelho, está ruim. Se ficar aqui entre 50 a 89 está mais ou menos, né? Mas o ideal mesmo é que fique sempre tudo verde. Então, o desempenho do seu site trata muito da questão da velocidade do site, como que o seu site carrega. E isso aqui conta muito o tema que você está utilizando. A otimização das suas imagens também, se você não está colocando imagens ali muito pesadas. Tem um plugin dentro do seu blog que reduz o tamanho das imagens, isso aqui é importante. Tudo isso aqui eu ensino passo a passo, você construir o seu blog lá dentro do método blog lucrativo, onde eu já ensino passo a passo o que você tem que fazer para o seu blog ficar dessa forma aqui. A acessibilidade também é o blog ser fácil de navegar, um blog que consiga, né, acessar todos os dispositivos, práticas recomendadas, aqui está 100%, SEO e um detalhe, se ficou vermelho aqui alguma dessas questões no seu blog, basta você vir aqui abaixo, ó, e aqui tem tudo descrito que você pode melhorar. Tem coisas aqui ainda que eu posso melhorar dentro do meu blog, e ele vai falando para você. Por exemplo, aqui práticas recomendadas não tem nada, está 100%, mas aqui acessibilidade. Ele tem aqui ó, as cores do primeiro e segundo plano não tem uma taxa de contraste suficiente. Então eu posso simplesmente ir lá e corrigir isso. Você pode clicar aqui e abrir e ele vai mostrar, ó, essa cor azul aqui nesse branco não está um contraste suficiente para o meu artigo. Então eu posso lá mudar isso, mudar essa cor aqui talvez para um preto, ou colocar um negrito aqui, isso vai aumentar o contraste e vai melhorar a minha pontuação aqui também no PageSpeed. E quanto mais perto do 100 tiver isso aqui, melhor vai ser para o seu blog. Aqui a gente está vendo para o celular e aqui também se pode ver para o computador. Então para o computador está um pouco melhor aqui as minhas notas, geralmente o computador fica melhor do que o celular mesmo, mas você tem que deixar isso aqui sempre tudo verdinho, para que o seu blog possa se destacar. E voltando aqui então para o nosso artigo, outras questões mais aqui, eu gosto sempre de utilizar um resuminho aqui também, ó. Eu coloco esse resumo, eu utilizo aqui o meu blog construindo com Elementor, então eu consigo colocar esse resumo para aparecer lá embaixo da minha imagem principal. Então aqui vai ter o título, vai ter a imagem em destaque, embaixo vai estar esse resumo aqui destacado lá. Aqui eu coloco algumas tags também. E para finalizar, só dar uma analisada aqui no nosso SEO. Aqui você sempre vai analisar a legibilidade. Então aqui basta você ir cumprindo o que o plugin aqui pede, que aí você vai conseguir deixar o seu texto de acordo aí com que as regras do SEO pede.
Então aqui ele pede frases consecutivas, distribuição de subtítulos, tamanho dos parágrafos, tamanho da frase, palavra de transição. Aqui a voz passiva, né, tá um pouco mais, tinha que estar 10%, mas também não faz tanta diferença assim. Aqui sua palavra-chave, aqui o resumo, como que vai aparecer na pesquisa do Google. Aqui eu já deixo cadastrado o título SEO, mas se caso o meu título ficar maior, ele vai ficar vermelho aqui, aí eu venho aqui, substituo, coloco um título SEO aqui, apenas para aparecer na busca aqui e não cortar o meu título. Aqui eu coloco uma meta-descrição, que é isso que está aparecendo aqui também, vai aparecer lá na pesquisa do Google. E aqui embaixo tem as análises do SEO. Então tudo você tem que cumprir. Você vai cumprindo isso aqui dentro do seu artigo, ele vai ficando verdinho. Por exemplo, o link de saída, que é quando você aponta para outro site, a frase-chave de imagem, né? Quando você coloca a sua imagem, você tem que colocar essa frase-chave aqui também lá no texto alternativo. Essa aqui que você coloca, que é a sua palavra-chave. E aqui você tem links internos também, que você aponta para outros artigos. Aqui, frases-chave na introdução, lá em cima do texto. Então, tudo isso aqui são práticas que você tem que seguir para que o seu artigo aí fique aqui tudo verdinho, ou seja, fique com uma boa pontuação e boas práticas dentro do SEO. E se você quer aprender mais sobre criação e monetização de blog, clica aqui abaixo e conheça o método Blog Lucrativo, porque lá eu vou te ensinar como que você pode criar o seu blog do zero utilizando o WordPress e monetizar ele dentro do Google AdSense.